com muita alegria que te acolho. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje um tema bastante interessante para a gente partilhar, que é sobre a intimidade com Deus. Como é que anda a nossa intimidade com Deus? Nossa intimidade com Deus, ela só depende de nós mesmos. E é importante que a gente entenda isso para a gente perceber que Deus está sempre desejoso de nos encontrar. Se a gente for parar para meditar em cima do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a gente vai ver lá que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, entrarei, cearei contigo e você comigo. Ou seja, a todo tempo Deus está nos esperando. A resposta dessa intimidade só depende de nós, só depende de mim e de você. O quanto estamos abertos para receber a palavra de Deus, para receber os ensinamentos de Deus, para receber a graça de Deus, o quanto nós estamos disponíveis para isso. E é em cima disso que eu quero partilhar a palavra com você. É a parábola do semeador. É uma parábola bem conhecida, né? E para que a gente possa meditar, nada melhor do que a palavra de Deus. Então, se você quiser, pegue sua palavra para a gente meditar. Ela está em Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 23. E a parábola nos diz o seguinte: nesse dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Grandes multidões se reuniram em volta dele. Por isso, entrou numa barca e sentou-se, enquanto toda a multidão estava de pé na margem. Jesus fazia muito isso quando tinha multidões ao redor dele, próximo ali do mar. Aí ele se afastava um pouco, subia na embarcação e se afastava para que todos conseguissem ouvi-lo melhor. Jesus falou-lhes muitas coisas em parábolas. Por que ele fez isso? A gente vai perceber. E ele começa dizendo a parábola: eis que o semeador saiu para semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves foram e as comeram. Outra parte caiu entre as pedras, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, queimou-se e, não tendo raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. Alguns deram 100, outros 60, outros 30. Quem tiver ouvido, ouça. E aí Jesus vai explicar o porquê das parábolas. Versículo 10. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que falas a eles em parábolas? Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois será dado a quem tem, e lhe será dado em abundância. Mas a quem não tem, mesmo o que tem lhe será tirado. É por isso que falo a eles em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir, e entender. Neles, então, se cumpre aquela profecia de Isaías que diz: vocês ouvirão, mas não entenderão, enxergarão, mas não verão, porque o coração desse povo ficou insensível. Ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, nem se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Isso é para nós. Felizes são os olhos de vocês, meu e o seu, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Pois eu lhes garanto, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E aí vem a explicação da parábola do semeador. Ouçam, portanto, a explicação da parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e leva embora o que foi semeado em seu coração. Essa é a semente semeada à beira do caminho.
O que foi semeado entre as pedras é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raízes em si mesmo, é de momento. Quando vem uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo tropeça e cai. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra. Porém as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra. E ela não dá fruto. O que foi semeado em terra boa, abra o ouvido agora, o que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto. Um produz 100, outro 60, outro 30, por aqui. Meus amados, o que a gente tem aqui de coisas fortes aqui nessa parábola do semeador? A palavra de Deus, ela é semeada em diversos terrenos, né? E a depender do terreno, ela vai ter um comportamento diferente. Então, parte das sementes vão cair pelo caminho, as aves vão passar, vão levar, ou seja, as tribulações vão estar levando, o maligno vem e leva. Uma parte vai cair no terreno pedregoso, a semente vai começar a brotar, mas vai ter pouca raiz e logo com o sol vai morrer. Outra parte vai ser semeada junto com os espinhos vão crescer, vão sufocar aquela planta, e outros vão ser semeados em terreno bom, e esses vão dar frutos. E o que a gente entende e aprende sobre essa parábola de Jesus? A palavra de Deus ela é semeada para todos, né? A gente tem acesso aí à Santa Missa, a ouvir a palavra de Deus, a buscar pregações, mas como anda o nosso coração? Por vezes o nosso coração vai passar por todas essas situações. Vai ter vezes que a palavra de Deus vai ser semeada em nosso coração e nosso terreno, nosso coração vai estar pedregoso. Nosso coração vai estar com espinhos. Vai ter horas que o maligno vai querer levar aquilo que Deus semeou em nosso coração. Vão ter situações em que as preocupações do dia a dia, o apego à riqueza, ao trabalho, às amizades, deixar Deus de lado, vai fazer com que a palavra de Deus não seja semeada corretamente, não dê frutos em nossos corações. Então, a intimidade com Deus, ela só vai depender de cada um de nós, de mim e de você. Buscar ter intimidade com Deus significa que a gente precisa preparar um terreno fértil em nosso coração para receber aquilo que é a vontade de Deus. E como é que a gente faz isso? De forma prática. Como é que eu faço para preparar o meu coração para receber a palavra de Deus, para receber aquilo que é a vontade de Deus e para fazer com que isso cresça e dê frutos? Aí é que está a chave. A intimidade com Deus ela vai passar por uma preparação e essa preparação ela precisa ser diária. Essa preparação ela precisa acontecer a cada dia, porque a fé, o que é a fé? A fé crê naquilo que a gente não vê, não enxerga. Então não é uma coisa fácil, mas eu preciso semear a minha fé todos os dias, eu preciso preparar a minha fé todos os dias. A fé de hoje não serve para amanhã, amanhã eu vou ter que cultivar novamente a minha fé, eu vou ter que preparar um terreno novamente para poder acolher aquilo que é a vontade de Deus. Então isso é para sempre, isso é constante. Jesus a todo tempo, a palavra de Deus vai dizer que Jesus a todo tempo se afastava para orar, se afastava para conversar com Deus. Ele acordou de madrugada e foi orar. Ele acordou de madrugada e foi ouvir a Deus. Ele estava angustiado, acordou e foi conversar com Deus. Então, nós precisamos ter essa intimidade com Deus, preparando o nosso terreno e buscando conversar com Deus. E como é que eu faço isso de ordem prática, Alex? Não é tão simples, mas é possível. E se a gente persistir, a gente vai alcançar essa intimidade com Deus. Primeiro, é importante que a gente esteja reservando um tempo para Deus. Eu preciso ter um tempo dedicado para Deus. E não pode ser o tempo que me resta. Eu preciso ter um tempo para Deus. Deus precisa ser importante na minha vida. Deus precisa ser um amigo. Deus precisa ser alguém com quem eu quero ter intimidade. E para isso eu preciso preparar o meu terreno. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, buscando ter uma vida de oração. Então, a nossa forma de comunicação com Deus é através da oração. Então, reserve um tempinho para a oração, para ter sua intimidade com Deus, para conversar com Deus. Busque os recursos que a nossa igreja disponibiliza. Busque os sacramentos. Os sacramentos são formas eficazes de ter intimidade com Deus. Jesus é o centro dos sacramentos. Então, como é que está a sua vida de sacramento? Tem buscado confissão? Tem buscado Eucaristia? Tem buscado ir à missa, pelo menos aos domingos? A Santa Missa é uma grande forma de oração, é uma das maiores orações que nós temos.
nós estamos buscando ter intimidade com Deus a partir da Eucaristia, ali é Jesus que se dá como alimento para nós. Então, todo católico ele precisa ir à missa pelo menos aos domingos. Então, se a gente não está indo, vamos se esforçar para ir pelo menos aos domingos e a entender o que acontece na missa. Os momentos da missa são riquíssimos. Então é importante que a gente busque se fortalecer, preparando o nosso terreno com a Santa Missa, com os sacramentos, buscando a confissão, que é um sacramento, buscando ter intimidade com Deus através da leitura da Palavra de Deus, da meditação, da conversa, do diálogo. Mas para isso eu preciso reservar um tempo. Eu preciso fazer o que o Apocalipse fala lá que eu falei no início, no capítulo 3, versículo 20. Jesus fala para nós: eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, entrarei e cearei contigo. Então, nós precisamos dar essa abertura para que Jesus entre e faça morada em nossa casa. Nós precisamos preparar o nosso terreno, o terreno do nosso coração para receber a palavra de Jesus, para receber aquilo de graça, de bom que Deus tem, para nos orientar, para nos conduzir, para nos dar sabedoria, discernimento, força, fé, para restaurar as nossas feridas e assim por diante. Então, a intimidade com Deus depende de nós. Nós precisamos buscar e trabalhar a nossa fé a cada dia. Então, como é que anda a sua fé hoje? Como é que anda seu coração hoje? Como é que anda o terreno do seu coração hoje? Ele é um terreno fértil? Vamos buscar fortalecer esse terreno, vamos buscar colocar um adubo bom nesse terreno, para que a gente possa acolher aquilo que Deus tem. Deus tem muitas graças para derramar em nossas vidas. Só depende de nós ter o coração aberto e desejoso para que Jesus venha fazer uma obra nova em nossas vidas. Amém? Então, se você ainda não está nesse caminho, procure fortalecer a nossa fé. A nossa busca por fé ela é diária. Então, a fé de hoje serve para hoje. Amanhã eu preciso trabalhar a fé para amanhã. E assim por cada dia. Se hoje para você não faz sentido ir à missa, não faz sentido rezar, persista. Persista, porque com o tempo você vai começar a perceber os sinais de Deus. Com o tempo você vai perceber Deus operando na sua vida. Você vai começar a ver os sinais. Você vai começar a ter um olhar mais espiritual para as coisas. Mas para isso eu preciso ter o quê? Trabalhar essa intimidade. Trabalhar o meu terreno interior para que eu possa acolher aquilo que Deus tem para mim. Se esse vídeo fez sentido para você, encaminha para outras pessoas também, para que mais pessoas tenham acesso a essa evangelização. Curte, compartilha, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas também. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.